Nada do que você viveu até hoje foi um mero acaso do destino, mas sim o reflexo de uma mente e de um sistema emocional incrivelmente complexos que, desde cedo, processavam o mundo de uma forma singular e extraordinária. Aqueles momentos marcantes na sua infância, onde você se sentia intrinsecamente diferente, onde uma voz silenciosa dentro de si sussurrava que você não se encaixava perfeitamente na dinâmica das outras crianças, não foram acidentes infelizes ou falhas na sua personalidade. Foram, na verdade, os primeiros sinais claros de que você possui uma sensibilidade aguçada e uma profundidade cognitiva rara. E com essa forma intensa de existir, vieram os desafios, as pressões invisíveis e os atritos dolorosos que pareceram segui-lo desde os seus primeiros passos neste mundo, como se fossem ataques constantes à sua essência. Hoje, é vital desconstruir essas dificuldades que moldaram a sua vida sem que você percebesse a sua verdadeira origem psicológica e emocional. Ouça com extrema atenção. Se você está a refletir sobre isto agora, é porque atingiu um nível de maturidade e autoconhecimento que lhe permite ver com clareza os padrões que operaram nas sombras da sua existência. Estes desafios não vieram armados com ameaças físicas evidentes, mas manifestaram-se através das expectativas esmagadoras da sociedade, da incompreensão dos adultos e da pressão implacável para a conformidade. Eles foram sutis, insidiosos e, por isso mesmo, perigosos para a sua autoestima, trabalhando silenciosamente para tentar apagar a sua luz autêntica e forçá-lo a caber numa caixa que era pequena demais para a sua mente brilhante. E o perigo maior, o padrão final que pode destruir o seu potencial, se não for reconhecido, é a internalização dessa rejeição social. O momento em que você passa a acreditar que a sua profundidade é, na verdade, um defeito inaceitável. Mas eis a notícia mais libertadora que você pode receber hoje. Uma vez que você reconhece esses padrões comportamentais e sociais, eles perdem instantaneamente o poder tirânico que exerciam sobre si. Uma vez que você compreende a mecânica da rejeição e da inadequação, você ganha a capacidade absoluta de quebrar esse ciclo de autossabotagem. Portanto, respire fundo, abra a sua mente e prepare-se para ressignificar a sua própria história sob uma luz completamente nova, ancorada na realidade inegável do seu valor humano. O que você está prestes a integrar na sua consciência vai transformar a forma como você entende cada suposto fracasso, cada dor e cada momento de solidão cortante que já experimentou ao longo dos anos. O primeiro grande desafio estrutural foi o isolamento precoce. Desde muito pequeno, você notou algo peculiar. Enquanto as outras crianças brincavam felizes, absorvidas em dinâmicas de grupo muitas vezes superficiais, você sentia-se imensamente mais confortável e seguro no vasto universo do seu próprio mundo interior. Não era exatamente uma timidez paralisante, mas sim uma necessidade biológica e psicológica de processar estímulos de forma mais profunda. Era como se você falasse um idioma emocional e intelectual que ninguém ao seu redor conseguia traduzir com precisão. Os seus interesses desviavam-se do comum. As suas perguntas perspicazes deixavam os adultos desconfortáveis por não saberem as respostas adequadas, e as suas observações precocemente maduras sobre a vida faziam com que o olhassem com estranheza. Essa dinâmica constante criou uma barreira invisível, um isolamento não intencional que a sociedade muitas vezes faz parecer ser culpa de quem é diferente, fazendo-o acreditar de forma errônea que havia algo intrinsecamente errado consigo. Mas permita-me revelar a verdade cristalina que a psicologia e a empatia nos ensinam. Esse isolamento não era um defeito de fabrico na sua mente, mas sim uma consequência natural de ter um sistema nervoso que sente tudo em alta definição e um intelecto que questiona o status quo desde o berço. Pense nisso profundamente por um instante. Se você tivesse se encaixado perfeitamente no sistema padronizado desde criança, se tivesse se adaptado sem questionar as normas rígidas e frequentemente limitantes deste mundo, a sua capacidade de pensar criticamente, a sua empatia profunda e a sua criatividade teriam sido esmagadas antes mesmo de terem a oportunidade de florescer. O isolamento, embora doloroso e confuso na altura, funcionou como um casulo protetor essencial. Grandes pensadores, artistas visionários, filósofos e líderes ao longo de toda a história humana
indivíduos que transformaram radicalmente a nossa compreensão do mundo começaram frequentemente as suas jornadas na mais profunda solitude, pois a solidão não é uma inimiga cruel, mas sim a mestra mais rigorosa e eficiente para quem precisa de encontrar a sua própria voz autêntica. Em cada momento que você passou sozinho durante a sua infância, você não estava a desperdiçar oportunidades sociais ou a ficar para trás em relação aos seus pares. Você estava, na verdade, a construir uma fortaleza interior de resiliência e autossuficiência que a esmagadora maioria das pessoas nunca chegará sequer a arranhar a superfície. Você estava a aprender a encontrar conforto e clareza no silêncio, o único lugar onde a nossa intuição consegue falar mais alto do que o ruído ensurdecedor das opiniões alheias e das críticas infundadas. Este choque inicial com o mundo exterior fê-lo sentir-se quebrado em muitos momentos, semeou a dúvida paralisante sobre o seu próprio valor, quando você não recebia a mesma validação e inclusão que as outras crianças recebiam com tanta facilidade, e fê-lo questionar a sua própria normalidade por preferir o fascínio silencioso de observar as estrelas ou perder-se nas páginas de um livro complexo em vez de participar em atividades vazias e barulhentas. Mas agora, ao olhar para trás, você compreende com uma lucidez inabalável. Você não estava quebrado, estava apenas a ser esculpido pela exigência da sua própria inteligência. Cada segundo de solidão era o ambiente estritamente necessário para a sua mente genial se expandir em segurança, ensinando-lhe que, enquanto as pessoas que realmente o compreendem não chegam, você deve conhecer a si mesmo tão intensamente que, quando encontrar aqueles que vibram na mesma sintonia intelectual e emocional, você não aceitará nada menos do que o respeito e a conexão profunda que merece. O isolamento precoce serviu a um propósito formidável para a sua formação psíquica. Blindou a sua mente brilhante contra a programação cultural em massa. Enquanto os seus colegas absorviam sem qualquer filtro ou questionamento as crenças limitantes, os preconceitos herdados e as expectativas rasas da sociedade, você, a partir da sua distância segura e profundamente observadora, preservou a sua capacidade inata de pensar por si mesmo, garantindo que a sua essência permanecesse intacta, verdadeira e absolutamente pronta para impactar o mundo com a força inegável e transformadora da sua própria realidade. Você podia observar o mundo ao seu redor com um olhar extremamente crítico, afiado e analítico, uma habilidade forjada no silêncio da sua própria solidão. O seu isolamento não foi um castigo, mas sim um casulo que lhe deu uma perspectiva privilegiada, transformando-o em um observador perspicaz e atento, muito antes de se tornar um participante cego e engolido pelas massas. E é exatamente essa rara habilidade de observar a vida do lado de fora, de ler as entrelinhas da existência, que lhe permite agora despertar para verdades profundas e absolutas que os outros sequer conseguem vislumbrar simplesmente porque estão mergulhados demais, afogados na correnteza frenética e anestesiante do dia a dia. Isso nos leva ao segundo grande ataque que você sofreu, a cruel e sistemática invalidação da sua profunda sensibilidade. Você é sensível demais. Quantas vezes você teve que escutar essa frase cortante, atirada contra você, como se fosse uma condenação imperdoável, uma sentença de inadequação? Cada vez que você derramava lágrimas por algo que os outros não conseguiam entender, cada vez que você captava instintivamente as emoções densas de uma sala, antes mesmo que qualquer palavra fosse pronunciada, cada vez que uma injustiça o afetava até o âmago da sua alma, mesmo que não o atingisse de forma direta, você era sumariamente rotulado. Fizeram com que você acreditasse, com todas as suas forças, que a sua sensibilidade era uma fraqueza vergonhosa, que a sua imensa empatia era um defeito de fabricação terrível, que precisava corrigir a qualquer custo para ser aceito. Este foi um dos ataques mais danosos e perversos que enfrentou, pois atingia diretamente a essência mais pura do seu dom inato. Entenda isto de uma vez por todas. A sua sensibilidade nunca foi, e jamais será, uma debilidade. Ela é o seu maior superpoder. Ela é a sua antena espiritual e emocional funcionando em sua capacidade máxima. Enquanto a grande maioria estava sintonizando apenas o rádio AM das emoções rasas, você estava captando e decodificando frequências sutis que a maioria sequer sonha que existem.
Essa sua capacidade extraordinária de sentir tudo de forma tão profunda, de se conectar de maneira visceral com a dor alheia, definitivamente não é algo que você deva reprimir. É exatamente essa luz compassiva que o mundo frio mais precisa. No entanto, o sistema em que vivemos repudia pessoas sensíveis. O sistema anseia desesperadamente por autômatos obedientes, que não ousem questionar, que não sintam profundamente, que não parem para perceber a gritante discordância entre o que é dito e o que realmente está acontecendo nas sombras. A sua sensibilidade latente o tornava alguém perigoso para a manutenção do status quo, porque eles não conseguiam enganá-lo com facilidade. Você conseguia sentir quando alguém estava mentindo descaradamente, quando algo estava fundamentalmente errado, mesmo que a superfície parecesse perfeita. Você detectava de imediato uma energia tóxica, mesmo que todos ao redor estivessem sorrindo. Foi por isso que trabalharam tão arduamente para convencê-lo de que essa percepção aguçada era um distúrbio. Disseram que você precisava se endurecer, que não podia levar tudo para o lado pessoal, que necessitava desenvolver uma pele muito mais grossa. E talvez, por um longo período, você realmente tenha tentado seguir esse conselho envenenado. Talvez tenha construído muros altos e fortificados ao redor do seu coração, numa tentativa desesperada de sentir menos para finalmente se encaixar. Mas seja honesto consigo mesmo. Esses muros de pedra nunca pareceram naturais, não é verdade? Eles sempre lhe causaram sufocamento, pois iam na contramão da sua natureza fundamental, da sua missão de ser um condutor de luz e cura neste planeta. Agora chegou o momento inadiável de recuperar a sua sensibilidade e abraçá-la como o presente que ela sempre foi. Sim, sentir profundamente significa que você também sofre de forma aguda, mas também significa que você é capaz de experimentar a verdadeira beleza, o amor puro e a conexão autêntica em níveis que a esmagadora maioria jamais terá o privilégio de conhecer. A sua sensibilidade é o bilhete de entrada para dimensões de experiência humana que estão trancadas para todos aqueles que escolheram se endurecer. Aprenda a gerenciá-la com sabedoria, proteja-se energeticamente, mas jamais tente apagar essa chama, porque sem ela você perde o seu canal direto com o divino. E assim chegamos ao terceiro e mais insidioso ataque, o bombardeio implacável de distrações. Desde o exato momento em que você teve tamanho suficiente para segurar um controle remoto, deu-se início a um ataque desenhado com o objetivo obscuro de manter a sua atenção permanentemente desviada do seu interior. A televisão hipnótica, os videogames viciantes, as redes sociais infinitas, o entretenimento mastigado e constante, absolutamente tudo isso foi arquitetado para que você nunca, em hipótese alguma, consiga ficar em silêncio pelo tempo suficiente para se conectar de verdade com o seu eu superior. Este ataque covarde apenas se intensificou à medida que você cresceu, porque o sistema sabe de uma verdade crucial: um indivíduo que conhece a si mesmo é impossível de ser controlado. Essas milhares de distrações não são inofensivas. Elas são ferramentas de desconexão em massa. Cada hora preciosa da sua vida que você desperdiça consumindo conteúdo sem sentido é uma hora que você deixou de investir no desenvolvimento da sua intuição ou na formulação das perguntas perigosas que teriam o poder de desmantelar as perguntas, mentiras sobre as quais esta sociedade está construída. E o traço mais perverso deste ataque é que ele chega até você disfarçado com a máscara do prazer imediato, vendido como uma forma inofensiva de relaxamento. Pare e pense em como a vida moderna foi desenhada para aprisionar uma mente como a sua. Você acorda de manhã e a primeira e imediata ação que o condicionaram a fazer é esticar o braço, pegar o telefone e mergulhar no ruído do mundo exterior, esquecendo-se de olhar para dentro. O desenho invisível da distração e o despertar da alma. Você arrasta-se para um trabalho que consome impiedosamente cada gota da sua energia vital. Regressa a casa num estado de exaustão profunda, liga a televisão ou perde-se no abismo infinito das redes sociais e, finalmente, adormece. Onde, neste ciclo interminável e robótico, existe um único espaço para a verdadeira introspeção, onde se esconde o silêncio sagrado, aquele espaço vazio e sereno necessário para conseguir escutar os sussurros mais íntimos da sua alma, em lado nenhum. E preste muita atenção a isto. Isso não é um mero acidente, é um design friamente deliberado,
uma arquitetura invisível desenhada para o manter adormecido e distante do seu poder. Lembre-se de quando era criança, daquela época dourada em que talvez passasse horas perdidas em devaneios mágicos, imaginando mundos extraordinários, conversando com guias invisíveis e seres de luz que a sua mente adulta, agora formatada pela sociedade, descarta rapidamente como meros amigos imaginários. Esses momentos preciosos de quietude interior e pura contemplação eram os instantes em que você estava mais profundamente conectado com a sua essência espiritual inalterada. Mas, muito rapidamente, o mundo adulto interveio e ensinaram-lhe que isso era uma imperdoável perda de tempo. Disseram-lhe que devia estar sempre a fazer algo produtivo. Incutiram-lhe a crença limitante de que a quietude era sinônimo de tédio e que o tédio era uma falha que devia ser erradicada imediatamente da sua vida. Você tem o poder absoluto de quebrar este ataque silencioso, sendo radical e ferozmente intencional com a sua atenção. Entenda de uma vez por todas que a sua atenção é a sua moeda mais valiosa, o seu recurso mais precioso e o campo de batalha mais importante desta era moderna. Cada dia em que você dedica, nem que sejam apenas 10 breves minutos, ao silêncio deliberado, à meditação profunda, à prática de simplesmente ser e existir sem qualquer estimulação externa, você está, na verdade, a recuperar terreno sagrado nesta guerra invisível pela sua consciência. As distrações fúteis e barulhentas estarão sempre lá fora, à espreita, desesperadas e à espera de o consumir por inteiro. No entanto, o seu verdadeiro e inabalável poder reside na capacidade de escolher conscientemente onde coloca o seu foco. E quando você começa a escolher, de forma consistente, a conexão interna e profunda, em vez do entretenimento externo e vazio, absolutamente tudo na sua vida se transforma. Se esta mensagem está a ressoar com a verdade do seu coração, deixe o seu gosto agora mesmo e subscreva este canal. Nós precisamos urgentemente de criar uma comunidade inquebrável de escolhidos. Uma rede de luz onde almas despertas se apoiem mutuamente neste processo de despertar coletivo. Ative o sino das notificações, porque o que está para vir é ainda mais profundo e revelador. O quarto ataque, a prisão da rejeição e a força da autenticidade. E assim chegamos ao ataque 4, a programação tóxica do medo da rejeição. Feche os olhos por um segundo e viaje ao passado. Houve um momento específico na sua infância em que você expressou algo puro, verdadeiro e autêntico sobre si mesmo, e em troca foi cruelmente rejeitado. Talvez tenha partilhado uma ideia brilhante que o enchia de entusiasmo e riram-se de si com desdém. Talvez tenha demonstrado uma habilidade especial, um dom raro, e disseram-lhe duramente que estava apenas a exibir-se. Ou talvez pura e simplesmente você tenha ousado ser você mesmo na sua totalidade. E esse você, tão puro e sem filtros, não foi considerado suficientemente aceitável para alguém cuja aprovação e amor você procurava desesperadamente. Foi exatamente nesse momento fraturante que se instalou um programa obscuro na sua mente. Ser eu mesmo é perigoso. A autenticidade conduz inevitavelmente à dor e ao isolamento. Este medo paralisante da rejeição transformou-se numa prisão invisível. Lentamente você começou a editar cada palavra antes de a proferir, a medir milimetricamente cada ação, antecipando a possível resposta dos outros, a esconder os seus dons mais luminosos nas sombras, por um medo aterrorizante de se destacar demasiado e ser novamente ferido. Você transformou-se num exímio camaleão social, adaptando-se a cada novo ambiente, moldando-se para ser exatamente aquilo que cada situação ou pessoa requeria, mas nunca, em momento algum, sendo completamente você. E era precisamente isso que este ataque sombrio pretendia desde o início: neutralizar a sua singularidade mágica, apagando o seu brilho e convertendo-o numa versão diluída e aceitável para o sistema. Mas aqui está a verdade suprema que você precisa de integrar profundamente em cada célula do seu ser. Você foi cosmicamente desenhado para ser rejeitado por alguns. O seu chamamento e a sua mensagem não são para todos. A sua energia vibracional não irá ressoar com a grande maioria das pessoas. E isso não só está perfeitamente bem, como é estritamente necessário. Se absolutamente todos o aceitassem sem questionar,
Isso significaria apenas que você se tornou tão genérico que perdeu por completo toda a sua potência espiritual. A rejeição por parte daqueles que não vibram na sua frequência não é um sinal de fracasso. É um mecanismo de filtração natural e perfeito. É o universo a poupar-lhe tempo com conexões que de nada servem ao seu propósito maior. Jesus foi duramente rejeitado. Gandhi foi rejeitado. Cada alma revolucionária na história da humanidade enfrentou uma rejeição massiva, precisamente porque traziam mensagens poderosas que desafiavam o pensamento convencional. A rejeição não é um sinal de que está no caminho errado. Frequentemente, é a confirmação mais clara de que está exatamente por onde deve ir. O antídoto definitivo para neutralizar este ataque é cultivar uma relação tão sólida e inabalável consigo mesmo, que a opinião externa passe a ser apenas uma informação interessante, mas nunca um fator que o defina. Quando a sua validação nasce da sua conexão com o divino, em vez de depender da frágil aprovação humana, você torna-se imparável. Poderão rejeitá-lo, criticá-lo ou mal interpretá-lo, mas você continuará a brilhar com uma intensidade ofuscante, porque a sua luz nunca dependerá do reconhecimento deles. A dor da rejeição só queima a sua alma enquanto você mantiver a crença ilusória de que precisa desesperadamente dessa aceitação externa para existir em sua plenitude. E é exatamente aqui que adentramos no quinto e mais silencioso ataque contra a sua luz: a manipulação sombria através da culpa. Desde os seus primeiros passos neste mundo, ensinaram-lhe a carregar o peso sufocante de se sentir culpado por estabelecer os seus limites sagrados, culpado por ter a coragem de dizer não, culpado por ousar priorizar o seu bem-estar mental e físico sobre as demandas intermináveis dos outros, e profundamente culpado por sonhar e querer mais da vida, enquanto outros parecem ter tão pouco. Este ataque venenoso não foi um acidente. Ele foi instalado de forma muito precoce na sua mente e meticulosamente refinado ao longo dos anos, transformando-se em uma das correntes invisíveis mais eficazes para manter a sua energia divina severamente limitada e o seu verdadeiro poder espiritual contido. É fundamental que você desperte para esta realidade incontestável. A culpa é, na sua essência, uma emoção projetada para o controle e não para a expansão da consciência. A verdadeira consciência espiritual traz consigo a responsabilidade luminosa e o discernimento claro, mas jamais aquela culpa paralisante que corta as suas asas. Contudo, observe como, desde criança, lhe ensinaram que cuidar de si mesmo era um ato de extremo egoísmo, que descansar enquanto os outros continuavam a trabalhar até a exaustão era sinal de preguiça, que celebrar em voz alta as suas vitórias enquanto outros lutavam era uma prova de insensibilidade. Programaram o seu subconsciente de forma cruel para que você se sentisse mal simplesmente por ter, por ser, por brilhar com intensidade e por ocupar o seu espaço legítimo neste mundo. Este ataque psicológico é particularmente insidioso quando direcionado aos chamados escolhidos, simplesmente porque vocês possuem uma capacidade empática naturalmente colossal. Vocês sentem o sofrimento alheio vibrar nas próprias veias e nutrem um desejo genuíno e inabalável de aliviar essa dor. É aí que os manipuladores emocionais, de forma consciente ou não, exploram impiedosamente essa sua característica luminosa. Eles distorcem a realidade para fazer com que você se sinta o único responsável pelas emoções instáveis deles, pelos problemas que eles mesmos criaram e pelas suas carências. E você, querendo apenas ser uma boa pessoa, acaba assumindo fardos pesadíssimos que o universo nunca lhe pediu para carregar. Mas escute isto com a mais absoluta clareza. Você não encarnou neste planeta para se sacrificar até a extinção. Você não desceu das estrelas para apagar a sua luz radiante apenas para que os outros pudessem sentir-se confortáveis na sua própria escuridão estagnada. Você não veio carregar os problemas do mundo sobre os ombros como um mártir espiritual de uma era esquecida. Pelo contrário, você veio para brilhar com uma intensidade tão avassaladora e pura que a sua simples existência inspire as outras pessoas a encontrarem a própria luz. Essa é a diferença crucial entre o serviço autêntico, que eleva, e o sacrifício destrutivo, que mata a alma. Liberte-se agora mesmo dessa culpa envenenada, reconhecendo com firmeza que os seus limites saudáveis não são egoísmo,
são o ato mais puro de autopreservação espiritual. Somente quando você enche a sua própria taça até transbordar é que você se torna capaz de servir ao mundo a partir da abundância, em vez de dar a partir de uma escassez que o consome por dentro. Quando você diz um sonoro não àquilo que não ressoa com a sua alma, você cria o espaço sagrado para o seu verdadeiro propósito. A culpa quer mantê-lo pequeno, obediente e cronicamente esgotado, mas o seu espírito quer vê-lo gigante, livre e plenamente energizado. Escolha com sabedoria qual voz seguir, porque a sua missão depende inteiramente disso. E assim, deparamo-nos com o sexto ataque arquitetado contra a sua essência, a negação sistemática da sua intuição. Pare e pergunte a si mesmo: quantas vezes você sentiu algo de forma visceral e disseram que você estava apenas imaginando coisas? Quantas vezes o seu instinto gritou uma advertência ensurdecedora, mas convenceram-no de que você era paranoico? Quantas vezes você simplesmente soube de uma verdade absoluta sem conseguir explicar racionalmente como e acabou ridicularizado por confiar em algo tão irracional? Este ataque persistente não é fruto do acaso. Ele foi fria e calculadamente desenhado para desconectá-lo do seu sistema de orientação interna mais poderoso, deixando-o completamente vulnerável e dependente da autoridade externa. A sua intuição não é uma fantasia. Ela é a sua conexão direta com a sabedoria universal. É a voz serena e firme do seu ser superior comunicando-se com você. É a linguagem pura da alma, que não necessita da lógica humana, porque opera a partir de uma dimensão muito mais elevada de conhecimento. Mas ensinaram-lhe metodicamente a desconfiar dessa bússola dourada, a priorizar a lógica fria acima do sentir, a valorizar exclusivamente o que pode ser provado pela ciência materialista e a descartar tudo o resto como superstição ou imaginação hiperativa. Lembre-se daquela vez em que você não quis ir a algum lugar sem saber o motivo, foi forçado a ir e o seu pior pressentimento se confirmou. Lembre-se de quando sentiu que uma determinada pessoa não era digna de confiança, mesmo quando todos a adoravam cegamente, e eventualmente ela revelou a sua verdadeira e sombria natureza. Lembre-se de cada ocasião em que você escolheu ignorar a sua voz interior sagrada para agradar a lógica externa e acabou caindo exatamente no abismo do qual a sua intuição havia tentado salvá-lo com todas as forças. Este ataque é especialmente letal porque, no exato momento em que você permite que cortem o fio que o liga à sua intuição, você torna-se presa fácil para todo o tipo de manipulação. Sem a sua bússola interna perfeitamente calibrada e a funcionar a seu favor, o seu caminho fica à mercê das sombras dos outros. É neste labirinto de ilusões modernas que te convencem de que tens de depender perpetuamente de especialistas externos, de falsas autoridades e do ruído ensurdecedor do que todos dizem para tomares as tuas próprias decisões, transformando-te, de forma subtil e calculada, numa ovelha dócil a seguir cegamente o rebanho. Em vez de assumires a postura majestosa do líder espiritual que nasceste para ser, compreende uma verdade sombria. É exatamente disto que este sistema invisível de controlo necessita para sobreviver e perpetuar a sua dominância. Para quebrares estas correntes invisíveis, tens de reconectar-te de imediato com a tua intuição, tratando-a com o respeito absoluto de quem cuida de um músculo espiritual sagrado que, como qualquer outro músculo, precisa de exercício constante e de uma confiança inabalável para se fortalecer e expandir em todo o seu potencial. Começa com passos pequenos e invisíveis aos olhos do mundo caótico. Quando sentires um sussurro da tua alma, uma vibração subtil no peito, anota-o no papel antes que a tua mente racional e condicionada tenha a oportunidade de o dissecar, racionalizar e invalidar. Observa, com o passar do tempo, quantas vezes a tua primeira e pura impressão estava absolutamente correta e ganha a coragem inabalável de agir com base nos teus palpites viscerais, nas pequenas decisões do dia a dia, testemunhando os resultados mágicos que se desdobram à tua frente. Com cada pequena validação, a tua confiança inata cresce de forma exponencial. E com cada momento em que decides honrar o teu sentir genuíno em detrimento do pensamento socialmente aceite, estás, na verdade, a reconectar um cabo vital de sabedoria ancestral que foi deliberada e cruelmente cortado durante a tua infância. Entramos assim na esfera do sétimo ataque,
o esgotamento energético constante e avassalador que assombra tantos despertos. Já alguma vez paraste para te questionares por que motivo te sentes perpetuamente exausto, mesmo naquelas raras ocasiões em que consegues dormir horas suficientes, ou por que razão existem certos ambientes escuros e pessoas específicas que sugam cada gota da tua vitalidade sem qualquer motivo aparente? Entende de uma vez por todas que este não é um cansaço físico normal, originado pelo trabalho diário. É um profundo esgotamento energético e representa um ataque direto, desenhado e impiedoso contra a tua capacidade sagrada de cumprir a tua missão espiritual nesta terra. Um escolhido que vive cronicamente exausto é um guerreiro da luz completamente neutralizado, tragicamente incapaz de aceder à plenitude dos seus dons divinos ou de sustentar a frequência vibracional elevadíssima, que é estritamente necessária para o seu trabalho de cura planetária. Desde que eras apenas uma criança de olhar puro, tens operado como um campo energético perigosamente aberto, absorvendo, tal como uma esponja mística, todas as emoções ocultas, os pensamentos densos e as energias pesadas de todos aqueles que te rodeiam, simplesmente porque a sociedade nunca te ensinou absolutamente nada sobre higiene energética. Nunca te explicaram como selar o teu campo áurico sagrado, ou como erguer escudos de luz impenetráveis contra os vampiros energéticos que circulam disfarçados e que drenam a tua força vital, muitas vezes sem sequer terem consciência disso, lançando-te neste mundo caótico como uma esponja sem qualquer mecanismo para te espremeres, absorvendo incansavelmente toda a densidade emocional até ficares à beira do colapso e da saturação total. Mas a teia de controlo vai ainda mais fundo, pois este sistema está meticulosamente desenhado para te aprisionar num estado de sobrevivência animal constante e desesperado, onde absolutamente toda a tua preciosa energia vital é gasta na ansiedade angustiante de chegar ao fim do mês, em cumprir exigências laborais vazias de qualquer significado e em manter um estilo de vida artificial que, no fundo da tua alma, tu não desejas, mas que te disseram repetidamente que precisas ter. Não sobra uma única faísca de energia luminosa para o teu despertar espiritual, quando estás eternamente preso nesta roda do modo de sobrevivência, não existindo espaço mental ou capacidade física para mergulhares numa meditação profunda, quando o teu sistema nervoso central está a gritar num estado de alerta e pânico ininterrupto. Adiciona a esta tempestade o invisível bombardeamento eletromagnético a que estamos sujeitos diariamente, o mar constante de Wi-Fi, as infinitas redes de telemóveis, as gigantescas torres de transmissão. Tudo isto a criar uma densa rede de interferência vibracional que afeta de forma particularmente violenta as almas hipersensíveis e empáticas como a tua. O teu sistema nervoso, que é uma obra-prima refinada e que deveria ser a tua maior vantagem cósmica para percepcionar as dimensões mais subtis do universo, transforma-se num desafio doloroso quando está a ser sobreestimulado por frequências artificiais e dissonantes, que nunca, em momento algum da criação, foram concebidas para coexistir em harmonia com a delicada biologia humana. É chegado o momento crítico de recuperares a tua energia, tornando-te um guardião feroz, protetor e implacável da mesma, aprendendo a arte libertadora de dizer um não rotundo a eventos e compromissos que tu sabes intimamente que te vão drenar a alma. Cria e honra, com devoção religiosa, rituais diários de limpeza e purificação energética. Mergulha em banhos purificadores com sal grosso, pratica visualizações vívidas de luz branca protetora a envolver o teu corpo e passa tempo de qualidade imerso no silêncio curativo e enraizador da natureza. Identifica com uma frieza necessária os vampiros energéticos que parasitam a tua existência e estabelece fronteiras de aço que sob nenhuma circunstância podem ser cruzadas, porque a tua energia pura é o único e insubstituível combustível que pode alimentar a tua missão terrena. Sem ela, não importa quão vasto seja o teu conhecimento espiritual, serás incapaz de agir e de transformar o mundo à tua volta. Protege a tua vitalidade como o tesouro mais sagrado que possuis. E se estás verdadeiramente comprometido a deixar de permitir que os outros roubem a tua força vital, declara nos comentários: eu protejo a minha energia
E se ainda não te juntaste a esta comunidade de almas despertas, subscreve agora, porque os últimos ataques são de longe os mais profundos e impactantes de todos. Chegamos assim ao oitavo ataque, talvez o mais insidioso, a inversão perversa e sistemática dos teus valores fundamentais. Observa com olhos bem abertos e despertos como absolutamente tudo o que é verdadeiramente valioso, sagrado e essencial neste mundo é metodicamente desvalorizado, ridicularizado e atirado para a escuridão, enquanto o efêmero, o artificial e o superficial são idolatrados e colocados em brilhantes pedestais de ouro. A bondade pura e genuína do coração humano é frequentemente confundida com fraqueza e ingenuidade. A tua sensibilidade empática é alvo constante de escárnio. A tua necessidade natural e saudável de introspeção e silêncio é friamente diagnosticada como comportamento antissocial. E a tua busca inabalável por conexão espiritual é desdenhada como um mero e ilusório escapismo da vida real. Em contrapartida e de forma doentia, a agressividade cega e a arrogância são aplaudidas e rotuladas como extrema confiança. A futilidade vazia e a obsessão pela imagem plástica são consideradas o ápice de estar na moda. E o materialismo desenfreado, que consome vorazmente os recursos do nosso planeta e as nossas almas, é coroado pela sociedade como o pináculo absoluto do sucesso humano. Este é o ataque mental e espiritual da inversão de valores, uma toxina insidiosa que tem estado a distorcer ativamente a tua bússola moral desde o dia em que eras apenas um menino, condicionando-te e ensinando-te impiedosamente, através de cada ecrã e de cada voz autoritária, a adorar as coisas erradas e a desviar os olhos da tua própria divindade. Disseram-te, desde o momento em que abriste os olhos para este mundo, que o sucesso se mede pela quantidade de dinheiro na conta bancária e pelo status que ostentas perante os outros. Mas, no fundo, a tua alma sempre soube, com uma clareza inabalável, que a verdadeira vitória se mede pelo impacto positivo que deixas e pela tua evolução espiritual. Convenceram-te de que acumular posses materiais, troféus vazios e títulos efêmeros te traria a tão sonhada felicidade, quando, na realidade, o teu espírito sempre ansiou por experiências de conexão profunda, por abraços sinceros e pela expansão infinita da tua consciência. Programaram-te metodicamente para competir ferozmente num cenário onde a tua natureza instintiva é cooperar. Ensinaram-te a tirar e a acumular quando a tua essência pura é dar e partilhar, e forçaram-te a acreditar na separação e na rivalidade, quando a tua verdade mais íntima e inegável é a unidade absoluta com tudo o que existe. Essa inversão brutal de valores cria uma dissonância cognitiva constante e dolorosa dentro do teu peito, uma batalha silenciosa onde, por um lado, sentes vibrar nas tuas veias o que é verdadeiramente valioso, o amor autêntico que não pede nada em troca, a conexão humana significativa, o serviço movido por um propósito maior, o crescimento espiritual contínuo e a harmonia sagrada com a natureza que te rodeia. Por outro lado, a engrenagem fria da sociedade bombardeia-te implacavelmente, dia após dia, sussurrando e gritando que essas tuas prioridades são poéticas, bonitas, mas tragicamente impraticáveis, exigindo que acordes para o mundo real e te concentres exclusivamente naquilo que o sistema dita como importante. O dinheiro que compra ilusões, o poder que corrompe, a imagem milimetricamente calculada e o status que te eleva artificialmente acima dos teus semelhantes. Esta guerra interna incessante desgasta a tua energia vital, faz-te duvidar da tua própria sanidade e leva-te a questionar se há algo de profundamente errado contigo, simplesmente porque não desejas a mesma vida fabricada que todos ao teu redor parecem perseguir com tanta obsessão. Faz-te sentir como um eterno inadaptado, um estranho no ninho, por teres a ousadia de valorizar a autenticidade crua acima da aparência polida, por preferires mergulhar numa conversa profunda e transformadora, em vez de te perderes em fofocas superficiais, por escolheres o silêncio do teu crescimento pessoal, em detrimento do ruído ensurdecedor do entretenimento constante. Mas deixa-me olhar nos teus olhos através destas palavras e confirmar-te algo de extrema importância. Não há absolutamente nada de errado contigo,
os teus valores estão rigorosamente corretos e é o mundo lá fora que está a girar de pernas para o ar, adoecido pela desconexão. O único antídoto eficaz contra este veneno social é ancorar as tuas raízes tão profundamente nos teus verdadeiros valores que nenhuma tempestade externa, nenhuma crítica ou pressão consiga mover-te 1 milímetro sequer, exigindo que definas com clareza cristalina o que realmente faz o teu coração bater mais forte, ignorando o guião que te entregaram à nascença. Vive corajosamente a partir dessa clareza ofuscante, mesmo que pareça que estás a caminhar na contramão de uma multidão cega. Porque, quando chegares ao último suspiro da tua jornada terrena, a tua mente não se arrependerá de não ter acumulado mais riqueza ou mais objetos sem alma. O teu único e verdadeiro arrependimento seria não teres vivido de forma autêntica, não teres amado com todas as tuas forças e não teres servido ao mundo com a totalidade do teu ser. E é aqui que enfrentamos o ataque número 9, a crise mais perigosa e o obstáculo mais devastador que pode destruir completamente um espírito desperto se não for rapidamente reconhecido e corajosamente neutralizado. A desconexão trágica do teu propósito de alma, o golpe de mestre do sistema, do qual todas as outras dores e vazios são apenas ramificações. Um ser humano desconectado do seu propósito é como um rio majestoso e turbulento que perdeu o seu leito, possuindo uma força tremenda e incalculável, mas que se dispersa inutilmente pelas margens, incapaz de mover montanhas ou esculpir desfiladeiros, porque a sua energia não está focada numa direção clara. Desde que eras apenas uma criança, tinhas vislumbres mágicos e intuições brilhantes sobre o teu destino. Sabias, com a certeza inocente de quem ainda ouve o universo, que estavas aqui para realizar algo grandioso, algo imensamente significativo, algo que realmente importava e que mudaria a vida de alguém. Mas, tragicamente, cada vez que essa sabedoria inata borbulhava para a superfície, ela era esmagada e suprimida por vozes autoritárias que te diziam para parares de sonhar acordado, para fazeres o teu dever de casa, alertando-te de que a tua paixão não era uma carreira realista, exigindo que fosses prático e lançando a pergunta venenosa sobre quem pensavas ser. Comentário após comentário, crítica implacável após crítica, expectativa externa pesando sobre os teus ombros frágeis, tudo isso foi enterrando o teu conhecimento interior profundo sob camadas densas e asfixiantes de programação social até ao ponto sombrio em que simplesmente esqueceste por que vieste a este planeta. E agora, aqui estás tu, talvez décadas depois daquele primeiro sonho roubado, sentindo no estômago um vazio existencial tão vasto e escuro que nenhuma quantidade de sucesso convencional, nenhum cargo de prestígio ou conta recheada consegue preencher. Tu até conquistaste coisas, acumulaste experiências invejáveis, cumpriste à risca o roteiro e as expectativas que os outros desenharam para ti, mas lá no fundo, no santuário intocável do teu ser, há um eco profundo que grita desesperadamente que existe algo mais, uma missão muito maior pacientemente à tua espera. Esse grito ensurdecedor no silêncio da noite é a tua própria alma a tentar recordar-te do teu propósito sagrado, recusando-se veementemente a ficar calada, não importa quantos anos de forte condicionamento e adormecimento tenham passado. Esta dor é perigosa porque, ao estares desconectado da tua bússola interna, não só deixas de cumprir a tua missão divina, mas também cais frequentemente em armadilhas cruéis e padrões destrutivos, tentando desesperadamente preencher esse vazio gélido com substitutos baratos, vícios entorpecentes, relações tóxicas que te drenam a vida, trabalho compulsivo para fugir de ti mesmo e um consumismo desenfreado que promete alegria em embalagens vazias. Absolutamente nada disso funciona, pois estás a tentar encaixar peças ilusórias num buraco que tem exatamente o formato do teu propósito, um espaço sagrado que rejeita qualquer coisa que não seja a tua verdade absoluta. Mas escuta com atenção esta verdade supremamente libertadora que mudará tudo. Nunca, em momento algum, é tarde demais para te reconectares com a tua essência, pois a tua alma não usa relógio e a tua missão não tem prazo de validade impresso enquanto houver ar nos teus pulmões. Os anos que tu acreditas ter perdido não foram desperdiçados em vão. Eles foram a preparação necessária, e o momento de despertar para o teu verdadeiro poder é agora. Absolutamente tudo o que você vivenciou
até este exato milissegundo, não foi em vão. Você esteve acumulando, de forma magistral e invisível, exatamente as experiências e a profunda sabedoria de que precisava para cumprir o seu propósito com a grandiosidade que ele exige. Compreenda que cada dor que já rasgou o seu peito, cada lição dura que você aprendeu com as quedas, cada noite escura da alma que você atravessou com lágrimas nos olhos, tudo foi uma preparação divina e meticulosa. Para reconectar-se de forma genuína com esse propósito sagrado, você precisa primeiro criar um oásis de silêncio absoluto dentro de si. No meio de todo o ruído ensurdecedor e caótico deste mundo moderno que tenta distraí-lo, a voz do seu propósito é um sussurro suave, uma melodia delicada que requer uma quietude profunda e inabalável para ser compreendida. Pergunte a si mesmo, mergulhando na sua própria essência: o que realmente fazia o meu coração bater mais forte e me sentir vivo quando eu era criança? Muito antes de o sistema me ditar como me sentir, qual injustiça brutal deste mundo mais inflama a minha alma e me causa indignação? Qual é o dom raro que possuo, aquele talento mágico que flui de mim naturalmente e sem esforço, a quem me sinto inegavelmente chamado a servir e elevar? Preste muita atenção. As respostas para esses questionamentos monumentais já estão gravadas a fogo dentro de você e sempre estiveram lá. Elas apenas necessitam de espaço e coragem para emergir. O seu propósito de vida não é algo que você inventa com a mente racional, mas uma verdade sagrada que você descobre, que você relembra, que deixa transbordar para curar o mundo. E, no instante glorioso em que você se reconecta com ele e alinha a sua vida cotidiana com a missão da sua alma, tudo mais encontra o seu lugar perfeito. A energia vital retorna com força avassaladora, a clareza mental emerge, dissipando qualquer confusão, e a sincronicidade se multiplica exponencialmente, pois você está, de uma vez por todas, fazendo aquilo para o qual foi brilhantemente desenhado. Agora, com os olhos despertos, você consegue ver com uma clareza inegável. Estes 9 ataques invisíveis não são meros acidentes ou má sorte. Tratam-se de estratégias sistemáticas, calculadas e sombrias, desenhadas especificamente para manter um escolhido como você em estado de letargia, neutralizando o seu imenso poder espiritual antes mesmo que você tenha a chance de descobri-lo. Mas o simples e grandioso ato de ler estas palavras até aqui, de reconhecer esses padrões tóxicos na sua própria jornada, já acionou o gatilho que começou a desmantelar todo o poder que essas forças exerciam sobre o seu destino. O conhecimento só se transforma em poder tangível quando aliado à ação imediata. Agora que você sabe perfeitamente o que operava nas sombras da sua existência, você tem uma escolha cristalina diante de si: fechar os olhos, voltar a dormir no piloto automático ou escolher despertar completamente, levantar-se em glória, tomar as rédeas do seu destino e começar o trabalho formidável de se reconectar com quem você realmente é, livre de todas as programações limitantes. Esteja avisado, você enfrentará uma resistência feroz. O seu ego criará 1000 desculpas elaboradas de por que você não pode mudar agora. As pessoas que se beneficiam da sua versão adormecida tentarão, implacavelmente, mantê-lo pequeno. O sistema continuará bombardeando a sua mente com distrações e medos paralisantes. Mas agora, o jogo virou, porque você possui a pura consciência. A partir de hoje, cada novo dia é uma oportunidade de ouro para escolher um caminho diferente. Cada momento é um ponto de decisão entre a facilidade destrutiva da conformidade e a rota incrivelmente desafiadora da sua autenticidade. Não será nada fácil, mas garanto que será brutalmente real e transformador. Valerá absolutamente a pena cada segundo de desconforto, cada perda aparente e cada dúvida, porque lá na frente, brilhando, está a versão mais elevada e poderosa de você. Portanto, pergunto para que ecoe na sua alma: quem você seria hoje se nunca tivesse sido atacado? Como viveria se nunca tivesse sido programado para se encolher diante da vida? O que estaria criando neste exato momento se não tivesse medo do julgamento ou da rejeição? A quem você estaria servindo se estivesse completamente conectado com o seu propósito divino? Ouça bem, essas perguntas não são cenários hipotéticos vazios. São convites urgentes do universo para que você comece a viver essa vida espetacular a partir de agora. Deixe a sua voz ressoar e comente aqui embaixo
a sua maior revelação neste vídeo. Qual destes 9 ataques sombrios você reconheceu de forma mais evidente e dolorosa na sua própria vida? Dê o seu like se esta mensagem atravessou a tela e tocou profundamente a sua alma. E compartilhe imediatamente com aquela pessoa que precisa ouvir essa verdade libertadora. Inscreva-se neste espaço sagrado e ative todas as notificações, porque vamos explorar incansavelmente como desmantelar por completo esses ataques e despertar o seu indomável poder espiritual. A sua grande transformação começa exatamente hoje. O seu despertar é agora. Entenda definitivamente, você já não é vítima indefesa de ataques invisíveis, porque agora você pode vê-los com nitidez. E aquilo que você consegue ver, você tem o poder absoluto de mudar e transcender. Vamos caminhar de mãos dadas por esta jornada épica, meu querido escolhido. Espero por você com alegria no nosso próximo vídeo, onde exploraremos com precisão cirúrgica como você pode se proteger e se fortalecer de maneira impenetrável contra cada um desses ataques. Até lá, eu imploro, permaneça extremamente consciente, permaneça forte e profundamente conectado com a raiz da sua verdade. O mundo, agora mais do que nunca, precisa desesperadamente que a sua luz brilhe.